No quadro Viver Sem Barreiras de hoje, aqui na Rádio Inconfidência, nós vamos conversar com o atleta Atahualpa Campos Almeida, ele que é praticante de futebol de 5 e é membro da Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte, a Adevibel. Atahualpa, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Viver Sem Barreiras, é um imenso prazer conversar com você. O prazer é todo meu, boa tarde a todos e estamos aqui para esclarecer as dúvidas e falar um pouco sobre a modalidade e sobre nossa entidade também. Você é deficiente visual total ou parcial, Atahualpa? Sou deficiente visual total, eu nasci com glaucoma congênito e depois de algumas cirurgias eu não obtive êxito e aí eu tive que fazer evisceração bilateral da córnea, né? Tive que extrair os 2 globos oculares, desde então uso prótese. Não enxergo nada. Como se deu a sua entrada na Adevibel? Você faz parte da associação há quanto tempo? E quando você entrou na associação, você já começou praticando futebol de 5? Tudo começou em 2001, se não me engano, quando minha irmã passou para a Faculdade de Educação Física. Aí ela começou a estudar, aí no curso lá um dia teve uma aula sobre esporte especializado, né, para pessoas com deficiência. Aí tinha um rapaz na sala da minha irmã que era goleiro do time de futebol de cegos, né, do futebol de 5, da Adevibel. Aí depois que ele falou que ele era goleiro, a minha irmã no final da aula chegou até ele e perguntou como funcionava, porque ela tinha um irmão que era cego e que jogava bola com os meninos lá na rua, que queria jogar futebol. Aí ele explicou a ela como fazia, aí eu fui lá conhecer a entidade. Num primeiro momento, eu entrei lá para fazer natação, aí depois que eu passei a praticar o futebol de 5. Você já gostava do futebol, então, desde antes, né? Sim, eu sempre gostei de jogar bola, porque crianças, né, que foram criadas igual eu, né, em periferia, a diversão nossa é jogar bola na rua, né, chutar garrafa, chutar bola e coisas do tipo, né? Então, eu sempre gostei mesmo, né? E achava que isso dificilmente seria possível pelo fato de eu ser cego, né? Achava que eu só poderia jogar na rua ali mesmo, né? E a gente sabe que o futebol para cegos se usa o guiso na bola. Nessa época, quando você jogava só por hobby mesmo, ali na rua com os colegas, você já usava o que na bola? Um plástico, uma coisa desse tipo, para te orientar? Exatamente. Eu ia no supermercado com a minha mãe, né? Eu catava um monte de sacolinha de plástico lá, às vezes objetos que gastavam uma sacola, eu colocava às vezes 3 ou 4, né? Só para poder levar a sacola para a gente poder brincar na rua. E aí, quando não tinha sacola, pegava uma bola que a gente chama de dente de leite, né? Aquela bola fininha, colocava dentro do couro de uma bola maior e tal, e aí o couro dela rolando no asfalto também dava o barulho que dava para orientar mais ou menos, entendeu? Então quando não tinha sacola a gente usava desse artifício também. Como se deu o seu início no futebol de 5 na Adevibel? Você começou na natação, né? Aí foi assim, em 2004 eu fui disputar uns jogos escolares lá em São Paulo, organizado pela Confederação. Aí eu fui disputar representando o estado de Minas Gerais e a Adevibel, consequentemente. E quando eu cheguei lá também abriu a possibilidade de eu jogar bola com o pessoal. Aí eu fui e joguei também. Aí eu gostei muito, né, de saber, né, porque ali eu tive mais autonomia pelo fato de ser uma bola totalmente de guiso, né, e tal, né, de não ter nenhuma adaptação assim, né, com sacola, esse trem assim. Aí quando foi em 2005, fiz o cadastro para participar da modalidade e comecei a treinar com o pessoal. E hoje, como é que é a sua participação no time de futebol de 5? Como é a sua rotina de treinamentos? Atualmente você participa de várias competições, como é que é? Primeiro eu vou explicar um pouco do cronograma das competições anuais. As competições anuais são 2, é o campeonato regional e o brasileiro. Então o que acontece? Em virtude de nós termos o local de treinamento cedido, né, por uma escola e tal, assim, eles emprestam pra gente treinar, então nós só podemos treinar lá segundas e quartas, à noite, na FISMED, na antiga Fafiche, ali na rua Carangola, no bairro Santo Antônio. Aí nós treinamos lá segundas e quartas, à noite, de 18 às 20 horas, e nos demais dias, né, cada um de nós fazemos uma atividade para complementar, né, uma atividade física, né, academia, ou então na rua, enfim, uma atividade para complementar, porque nós só podemos treinar 2 vezes dentro da quadra, né, infelizmente. Esse ano nós vamos disputar o campeonato regional de 2 a 8 de julho
lá em São Paulo, no CT Paralímpico, para tentar uma vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, por que nós vamos tentar uma vaga para o Campeonato Brasileiro lá em São Paulo da Série B? Porque é o seguinte, o campeonato ele é dividido em dois, que é o Campeonato Série A e Série B, entendeu? A Devibel era da Série A até 2014. Só que, em virtude de não ter investimentos, né, não ter patrocínios e tal, o que aconteceu? Alguns atletas acabou saindo da entidade, entendeu? Porque outros estados, né, têm mais investimento e tal, e o pessoal começou a oferecer, né, coisas para esses atletas. E aí, em razão disso, o time daqui se desfez, o que é uma pena, porque é um time que nunca tinha caído para a Série B, um time que tem 5 títulos brasileiros da Série A, né? E que já revelou vários jogadores, dentre eles João Batista, né, que tem 2 medalhas paralímpicas, 3 medalhas mundiais e por 2 vezes foi considerado o melhor do mundo, né? Então, assim, era um time de tradição, de muita história, só que teve que acabar por falta de investimento. E esse ano nós retornamos, né, alguns de nós retornamos, e vamos tentar reerguer a entidade, né, no cenário do futebol. Tentar reerguer a entidade novamente. Nós estamos conversando com o atleta Atahualpa Campos Almeida, ele que é deficiente visual e é praticante de futebol de 5 na Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte, a Devibel. Atahualpa, o jogo de futebol de 5 para cegos, a adaptação necessária é só mesmo guiso na bola ou tem mais alguma adaptação? E o jogo dura quanto tempo cada tempo? O jogo de futebol de 5 ele é da seguinte forma. A bola não sai nas laterais, antigamente saía, hoje não sai mais, entendeu? Há 20 anos, né, que já não sai mais nas laterais. Ela tem uma proteção que a gente chama de banda, né, de mais ou menos 1,20 m, 1,30 m de altura. Aí a bola bate ali, volta e o jogo continua, como se fosse um showball. A diferença do futebol de cegos para o showball é que o showball a bola também não sai na linha de fundo. E no futebol de cegos a bola sai na linha de fundo, ou tiro de meta ou escanteio. Outra adaptação. Apesar do futebol ser futebol de cegos, os goleiros têm que enxergar normalmente. E, em virtude deles enxergarem normalmente, a área deles é mais reduzida. Se não me engano, ela é 2 metros até a frente da linha do gol e 1 metro de cada trave. A quadra, ela é como se fosse dividida em 3, como se tivesse umas linhas imaginárias cortando ela. Assim, ó, por exemplo, até um certo espaço, o goleiro pode orientar sua defesa. Daquele espaço até o outro espaço do outro goleiro, o treinador pode orientar o time. E no espaço do outro goleiro, quem orienta o time é o goleiro adversário e o chamador de gol. O que é o chamador de gol? É uma pessoa do seu time que está atrás do gol adversário orientando o ataque do seu time. E o goleiro adversário orientando a defesa dele, entendeu? Essas são as adaptações. E tem uma outra adaptação também, que quando o atacante está vindo com a bola, o defensor vai tentar tomar a bola dele, ele tem que fazer um sinal falando que ele vai tentar tomar a bola, entendeu? Ele tem que falar vou, ou então ele tem que falar eu. Por quê? Para evitar, né, algum acidente. E curioso é que a incidência, né, de cortes, lesões por trombadas é menor até do que no futebol de campo. Se você for olhar, há trombadas, mas são trombadas normais de jogo, entendeu? Não tem aquela coisa assim, entendeu? Acontece às vezes de um machucar, mas é uma coisa normal de jogo. Mas a incidência que eu mesmo já fiz um levantamento meu mesmo, a incidência de machucados, né, que tem que estar a ponto e tudo, dentro de uma competição de deficientes visuais de cegos e numa competição normal, a competição normal acontece muito mais desse tipo de trombadas assim do que de cegos. E o campo é gramado, Atahualpa? É uma quadra, né, futebol de salão, 40 por 20. Embora a IBSA, né, que é o órgão internacional, e o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, eles falam que as competições têm que ser em grama sintética. Porém, aqui no Brasil, ela é praticada na quadra normal, em ginásio normal. E o jogo dura quanto tempo? Então, agora teve uma mudança, porque antigamente, até 2016, o jogo era 2 tempos de 25 minutos, com os 3 últimos minutos cronometrados. Agora passou a ser 2 tempos de 20 minutos, porém todos esses 2 tempos cronometrados o tempo inteiro.
e o intervalo de 10 minutos entre um tempo e outro. O que você tem tirado como aprendizado em fazer parte do time de futebol de 5 da Adevibel? O que isso tem trago de bom para a sua vida, o esporte de maneira geral? E aproveita também para fazer um convite, né? De repente o nosso ouvinte até com algum tipo de deficiência, a praticar algum tipo de exercício físico também. Então, o esporte na minha vida, ele é o seguinte, para mim ele foi muito importante porque, primeiro, eu acho o esporte muito disciplinador, você aprende a respeitar regras, né, e ser mais organizado também, entendeu? E uma coisa que eu achei, assim, que foi de fundamental importância para a minha vida, porque através do esporte eu consegui me socializar mais, e quando eu estou praticando esporte, eu me sinto como se fosse uma pessoa sem deficiência, porque eu consigo competir de igual para igual com os meus adversários, entendeu? E é um sonho, né? O futebol para mim é um sonho que eu realizei, porque quando eu era mais novo, né, eu vi às vezes, né, quando nós tínhamos 11 para 12 anos, assim, 13, o pessoal lá da minha rua, todo mundo foi fazer peneirada, né, em Cruzeiro, Atlético, América, né, e tal, e jogando também em campeonatos de várzea, né, e eu não podia, né, então eu pensava, poxa, que isso, os caras podem e eu não posso, e aqui na rua a gente joga junto e tal, estranho isso, aí ficava com aquele negócio na cabeça. Só que aí, a partir do momento que eu entrei para o esporte de deficiência, né, igual hoje, por exemplo, dentro do esporte de deficiência, eu posso dizer que eu sou um atleta profissional, e os caras lá da minha rua, lá, nenhum deles conseguiram ser atleta, assim, profissional, entendeu? Nenhum deles conseguiu chegar a se formar um atleta profissional. Então, assim, eu me sinto muito bem praticando, e eu acho que, para o deficiente que está em casa, ele deveria procurar, porque vai auxiliá-lo, além dessa questão da socialização, eu acho que vai fazer bem para a autoestima dele, e vai fazer bem para a questão de coordenação motora, sabe? Noção de espaço, de deslocamento. Então, assim, é uma série de coisas boas que vai trazer para a vida deles. E aos pais desses deficientes, eu acho que o que cabe a eles é incentivá-los, assim como meus pais me incentivaram, entendeu? Porque o risco do deficiente se machucar? Tem. Mas é o mesmo risco que tem dele se machucar também andando na rua, entendeu? Pode trombar em alguma coisa. Então, assim, eu acho que os pais, eles devem incentivar, ao invés de tentar super proteger, assim, incentivar, porque vai fazer muito bem para os seus filhos. Vocês podem ter certeza disso. Atahualpa, antes de você deixar os contatos, só um detalhe curioso aqui também, que a gente não falou, durante as partidas, todos os jogadores, mesmo sendo cegos, têm que usar a venda, né? Caso haja algum que enxergue um pouco, assim, todos têm que estar com a venda nos olhos, né? Isso, eu até esqueci dessa adaptação, muito bem lembrado, até me desculpe. Além da venda, nós temos que usar aquele tampão oftalmológico, né? Para certificar mesmo que a pessoa não vai ver nada. Porque qualquer percepção que ela tenha, ela pode tirar um leve favorecimento, né? Utilizar dessa venda e esse tampão oftalmológico por baixo da venda. Mesmo no caso do deficiente visual total, como eu sou, você também precisa, né, dessa venda e do tampão, né? Sim, é necessário, porque a regra, né, regra da IPSA, inclusive se você levar as mãos na venda, você toma cartão amarelo, não pode. Mesmo você tendo prótese, né, não pode. Para a gente encerrar, Atahualpa, deixa os seus contatos, quem quiser saber mais sobre a sua história, de repente entrar em contato com você, entrar em contato com a Adevibel para fazer parte do time de futebol de 5 ou praticar outras modalidades, fique à vontade. Vou deixar o contato da nossa entidade, né, que é o 031 21 27 41 23, 21 27 41 23, é o contato da Adevibel. E vou deixar o meu telefone celular, que também é o WhatsApp, que é 98817 1508. 98817 1508, DDD 31. Isso mesmo. E nós precisamos dos ouvintes para poder ajudar a levantar a nossa entidade também, né? Participando de alguma forma da nossa entidade, né? Nós precisamos, porque, como eu já disse, é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade que atualmente está sem patrocínio, entendeu?
e é uma entidade que é de fundamental importância na vida do deficiente visual de Belo Horizonte. Obrigado, viu, Atahualpa, pela sua participação no nosso quadro Viver Sem Barreiras, aqui da Rádio Inconfidência. Este que está sempre de portas abertas para receber você quantas vezes você quiser, para divulgar as competições, os seus bons êxitos e todos os deficientes de modo em geral. Eu que agradeço pela oportunidade e espero de alguma forma ter ajudado os ouvintes, tanto aqueles que são considerados normais, quanto aquelas pessoas que são deficientes ou que têm algum deficiente na família. Nós conversamos com o atleta Atahualpa Campos Almeida, ele que é praticante de futebol de 5 e é membro da Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte, a Devibel. A gente volta numa próxima oportunidade com mais um convidado aqui no quadro Viver Sem Barreiras da Rádio Inconfidência. Um abraço e até lá.